Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Regresso ao Justrel. Voltou ainda algum tempo para a casa dos pais, com uma grande ferida aberta no peito, cujos curativos diários sofria sem uma queixa, sem mostrar o menor sinal de enfado. O que mais lhe custava eram as frequentes visitas e interrogatórios das pessoas que a procuravam e as quais agora não podia esconder-se. Ofereço também este sacrifício pelos pecadores, dizia com resignação. Quem me dera ir ao cabeço rezar ainda um terço na nossa loca? Mas já não sou capaz. Quando fores à cova de Iria, reza por mim. De certo nunca mais lá vou, dizia com as lágrimas a correr-lhe pelas faces. Um dia disse-me minha tia: pergunta a Jacinta o que está a pensar quando está tanto tempo com as mãos na cara, sem se mover. Já lhe tenho perguntado, mas sorri-se e não responde. Fiz a pergunta. Penso, respondeu Jacinta, em Nosso Senhor, Nossa Senhora, nos pecadores e em... Nomeou algumas coisas do segredo. Gosto muito de pensar. Minha tia perguntou-me pela resposta da sua filhinha. Com um sorriso, tinha tudo dito. Então dizia minha tia à minha mãe, contando o que se tinha passado. Não entendo, a vida dessas crianças é um enigma. E minha mãe acrescentava: quando estão sós, falam pelos cotovelos, sem que a gente seja capaz de lhes apanhar uma palavra, por mais que escute. E logo que chega alguém, baixam a cabeça e não dizem uma palavra. Não posso entender este mistério. Bem, estamos aqui na quarta parte desta terceira parte em que a Lúcia reserva na sua primeira memória para falar como é que foi a doença e a morte de Jacinta. E ela fala que a Jacinta esteve internada num primeiro hospital em Vila Nova de Ourém, mas depois voltou para casa e voltou com uma ferida grande, uma ferida aberta no peito. E tinha que fazer curativos diários. E ela sofria tudo isso sem uma queixa. Era apenas uma criança, mas ela conseguia sofrer. Essas feridas na carne, que lhe deviam doer muito. Imagine naquele tempo em que os remédios para as dores não eram tão eficazes como agora. E ela sentia essas dores e não se queixava, porque oferecia tudo isso pela conversão dos pecadores. Porque o que mais custava a Jacinta não era o sofrimento da sua doença. Era que as pessoas agora iam lá fazer as suas visitas e interrogatórios e ela não podia fugir disso, não podia esconder-se como antes se escondia. Mas ela, mesmo que isso lhe custasse tanto, ela oferecia também este sacrifício para os pecadores. Porque gostava muito de ir ao cabeço, ao local onde estas crianças rezavam um terço, na loca, mas ela não podia ir mais. Mas pediu à Lúcia que fosse à cova de Iria e rezasse lá por ela. Eu fico impressionada como uma criança pôde viver em sua vida a mensagem de Fátima. E como só agora percebi que a mensagem de Fátima está assim, nestas 3 crianças, espelhada, de forma que podemos facilmente ver que para atender os pedidos de Nossa Senhora, aqueles pedidos que ela fez em Fátima, nós
simples leigos, simples pessoas católicas, podemos fazer a nossa parte no que Nossa Senhora pediu. E como podemos fazer? Imitando a Jacinta. Imitando a Jacinta no que ela fazia. Ou pelo menos tentando imitar. Porque tem que haver muita força interior. Tem que haver uma força interior dentro da pessoa para ela poder suportar a dor de uma doença, de uma ferida, sem se queixar. É preciso muita força. Será que os adultos serão capazes de tanto? Porque suportar a dor, ainda mais sendo uma criança, penso que tem que ter algo muito, muito sobrenatural. Mas Jacinta revela-nos um pouco como ela conseguia suportar tudo isso e ao mesmo tempo oferecer aos pecadores. Porque a Lúcia junta aqui um pormenor que de certa forma pode nos responder onde aqui Jacinta encontrava forças para suportar a doença e oferecer para os pecadores. A irmã Lúcia junta este episódio em que esta parte da história da Jacinta, em que a mãe, de vez em quando a mãe da Jacinta, via muito assim com as mãos assim na cara, e assim, a pensar. E a mãe ficava assim, a olhar para ela e a imaginar o que é que ela está a pensar. As pessoas adultas muitas vezes pensam e sempre que vê uma criança, as crianças geralmente querem brincar, querem se entreter. Jacinta estava ali com as mãos na cara a pensar. E a mãe da Jacinta foi perguntar à Lúcia, quando ela foi lá visitar a Jacinta, olha, pergunta a ela o que é que ela está a pensar. Por que é que ela fica tanto tempo com as mãos na cara sem se mover? Eu pergunto-lhe, mas ela apenas me sorri e nada responde. Estas crianças tinham uma maneira muito inteligente e ao mesmo tempo carinhosa de não responder perguntas. A sorrir. Por vezes, a pessoa que está do outro lado não vai entender o que vais tentar dizer. E sorrindo é uma forma amável de ao mesmo tempo não dizer e ao mesmo tempo guardar segredo, porque afinal de contas era uma confidência da amiga, era uma confidência da Jacinta. Porque a Lúcia foi perguntar a Jacinta? Porque a Jacinta não queria desobedecer a mãe, não lhe respondendo, mas ao mesmo tempo ela sabia que se falasse alguma coisa poderia colocar em causa os segredos de Fátima, os segredos que Nossa Senhora tinha revelado. Então ela sorria à mãe e não dizia nada. Então a mãe da Jacinta foi pedir à Lúcia que perguntasse. E a Lúcia foi perguntar. E então a Jacinta disse à Lúcia, penso em Nosso Senhor, Nossa Senhora, nos pecadores e aqui a irmã Lúcia coloca 3 pontinhos porque o que aqui a Jacinta vai dizer tem a ver com aquilo que foi tido como segredos que não podiam ser revelados, conforme Nossa Senhora pediu. E depois Jacinta arremata tudo a dizer, gosto muito de pensar. Olha, aqui algo que parece que estamos num tempo em que as pessoas quase não têm tempo para pensar. E como quem diz, meditar. Porque a Jacinta estava a pensar em Nossa Senhora, estava a pensar em Nosso Senhor. Isto é uma forma de meditação. Estava ali a pensar em Nossa Senhora, naquilo que ela tinha dito,
a pensar em Nosso Senhor, naquilo que ela percebia daquilo que era dito na missa e que lhe diziam acerca de Nosso Senhor, ou talvez alguma coisa que Nossa Senhora tenha lhe dito, porque Nossa Senhora depois já começou a aparecer à Jacinta de uma forma só para ela. Então, ela pensou também no segredo. E depois ela disse: gosto muito de pensar. E é aqui que está o segredo de porquê a Jacinta tinha tanta força para aguentar a dor que sentia no corpo e oferecer todas essas dores da doença pelos pecadores. Em vez de estar focada na doença e nas dores, ela contemplava Nossa Senhora, Nosso Senhor, e ao mesmo tempo pensava naqueles pedidos que Nossa Senhora tinha feito nos segredos de Fátima, os segredos de Fátima que nós depois soubemos que o primeiro falava do inferno, que vão muitas almas por inferno porque não há quem reze por elas. E depois, toda aquela visão que depois já foi revelada, em que um bispo, nós agora já sabemos que há um bispo que anda no meio de pessoas e vê muitos cadáveres. E atenção que o termo cadáver é um termo espiritual. Por isso que se diz que há sacramentos para vivos e sacramentos para mortos. O sacramento da confissão, por exemplo, é um sacramento para mortos. Ou seja, uma pessoa que está em pecado mortal está morto. Morto em termos espirituais. E precisa se confessar para voltar a estar vivo e unido a Cristo. Novamente, unido à Igreja de Cristo. O sacramento da Eucaristia é um sacramento para vivos, ou seja, só pode ser dado a pessoas que estejam confessadas em estado de graça, sem pecados mortais. Então, por isso, o termo cadáveres, pessoas mortas, em pecado, condenadas ao inferno. Isso é olharmos como o termo cadáveres está a ser colocado, mas também, se aprofundarmos bem os pedidos de Nossa Senhora e a forma como ela falou os 3 segredos, esse termo realmente se refere à condenação, à falta de conversão, às almas que vão muitas para o inferno, estão em pecado, estão mortas. E nós estamos a pensar que toda a mensagem de Fátima está centrada na conversão dos pecadores. Ela primeiro coloca a visão do inferno, depois ela diz que a primeira guerra, aquela guerra que estava a decorrer, ia acabar, mas que se não fizessem penitência iria começar uma outra pior. E depois ela até fala de um sinal que aparecerá no céu a dizer que iria acontecer essa outra guerra. E depois ela pede a consagração do mundo ao Imaculado Coração de Maria, e depois ela começa a narrar aquele terceiro segredo, ou pelo menos o que nós temos a noção da visão. Então tudo está centrado em quê? A Senhora pediu aos 3 pastorinhos, e é isso que nós estamos, eu tenho percebido na mensagem de Fátima, que o que Nossa Senhora pediu aos 3 pastorinhos foi penitência. E se nós virmos as aparições de Nossa Senhora, eu até tenho o caso de um servo que é venerável da terra dos meus pais, que é o servo Sebastião Maria, que ele também teve uma visão de Nossa Senhora. E a Nossa Senhora foi-lhe pedir penitência, penitência, penitência.
Esse servo chama-se Servo Sebastião Maria. Ele nasceu em 17 de janeiro de 1833. Não se sabe exatamente em que ano ele teve a visão de Nossa Senhora, mas eu tenho no meu canal dedicado a histórias, lendas e poemas e poesia. No meu canal eu tenho essa história, mas eu tenciono depois, mais tarde, fazer uma reflexão acerca dessa história aqui no meu canal. Mas por que eu lembro desse Servo Sebastião Maria? Porque na altura em que Nossa Senhora apareceu a ele, pediu-lhe para fazer penitência, penitência, penitência. Até repetiu 3 vezes essa palavra. E se formos ver também a aparição que decorreu mais ou menos junto àquela altura, que foi em La Salette, estamos a falar de 19 de setembro de 1846. E ela apareceu a 2 crianças, uma de 11 anos de idade e outra de 15 anos. Nossa Senhora apareceu a chorar porque as pessoas estavam a perder a fé e a perder o respeito por Deus. Até ao trabalhar os domingos, nem mesmo ao domingo eles reservavam para Deus. Foi uma das partes do que Nossa Senhora falou em La Salette, é que as pessoas já não respeitavam os lugares sagrados e até mesmo iam à missa, mas já não iam à missa, e quando iam era para falar de coisas ou para olhar outras pessoas que iam e falar coisas que não dignificavam o lugar onde essas pessoas estavam. Eu também tenho no meu canal acerca da visão de La Salette. E depois, por essa também, logo a seguir, o que aconteceu? Passado alguns anos, Nossa Senhora aparece em Lourdes. Estamos a falar de 11 de fevereiro de 1858, quando ela apareceu a Santa Bernadette Soubirous. Essa menina tinha 14 anos de idade. E nessa aparição, por incrível que pareça, Nossa Senhora não disse quase palavras nenhumas, não disse uma das únicas palavras, ela nomeou-se como a Imaculada Conceição, que foi praticamente quase nas últimas visões, nas últimas aparições, uma das últimas aparições. E a única coisa que fazia a vidente, na altura que era a vidente, que era só uma menina, não era pastora, mas era muito pobre, e a única coisa que fazia era convidá-la a rezar o terço. E até hoje Lourdes é um lugar onde se reza muito o terço. E há uma parte dessa aparição em que a vidente vai a um lugar onde não tem água, e Nossa Senhora diz para beber ali, em um lugar que não havia nada ainda, só havia lama e terra. E as pessoas começam-se a rir, porque Nossa Senhora pede à vidente para comer aquelas ervas amargas, de joelhos. Aquilo foi muito humilhante, mas a menina pequenina, a vidente, ela fez o que pediu Nossa Senhora. E foi naquele local onde a Santa Bernadette comeu a terra que começou a nascer a fonte, que é a tal fonte de Lourdes, da fonte milagrosa, que é a água que começou a curar os doentes e até hoje. Porque toda a visão, toda a aparição de Lourdes foi toda a convidar as pessoas à conversão. E Fátima fala também de conversão. Nossa Senhora não está a falar da morte física, mas da morte espiritual. Vão muitas almas para o inferno porque não há quem reze por elas. Nossa Senhora não está a falar que ia morrer muita gente, perder a vida nas guerras. Infelizmente, guerras sempre vamos ter. E coisas horríveis sempre vamos ter. Mas a mensagem de Fátima
anda sempre à volta da conversão e da condenação ao inferno. A pessoa ou se converte e vai para o céu, ou então perde-se e vai para o inferno. Vem muito a calhar e uma situação em que é um dever que na primeira aparição a Lúcia pergunta sobre duas amigas que tinham falecido, e Nossa Senhora diz que uma foi para o céu, mas a outra iria ficar no purgatório até o fim do mundo. E há pouco tempo eu li o Catecismo sobre o Purgatório, perguntas e respostas sobre este ponto fundamental da doutrina católica, disponível em PDF. E uma coisa interessante é que aqui é uma pergunta, e é uma das últimas perguntas, fala sobre isso. Fala sobre essa menina, essa amiga da Lúcia, que ia ficar no purgatório até o fim do mundo, e que chamava-se Amélia. E nós nos perguntamos, mas qual seria o pecado que a Amélia tinha feito naquela altura para ficar no purgatório até o fim do mundo? E então, nesse catecismo, no número 99, há aqui uma pergunta. Há alguma referência ao purgatório nas aparições de Nossa Senhora em Fátima? Sim. Logo na primeira aparição aos 3 pastorinhos, em 13 de maio de 1917, Lúcia perguntou à Santíssima Virgem sobre 2 de suas amigas que haviam morrido. Nossa Senhora respondeu a Lúcia dizendo que uma estava no céu, mas a outra, a Amélia, estava no purgatório e lá permaneceria até ao fim do mundo. O padre Sebastião Martins dos Reis, que pesquisou sobre Amélia, nos informa que ela morreu em circunstâncias que envolviam desonra em matéria de castidade. Quando o padre Maclaren, entrevistando a irmã Lúcia, mostrou surpresa com a palavra de Nossa Senhora de que a menina estaria no purgatório até o fim do mundo. E a vidente de Fátima lembrou que outros vão para o inferno por toda a eternidade por causa de um único pecado mortal. Algo incomparavelmente mais trágico do que ficar no purgatório até o fim do mundo. E além disso, a oração a ser rezada após cada dezena do Rosário, ensinada por Nossa Senhora aos pastorinhos em 13 de julho de 1917, segundo alguns comentaristas das aparições de Fátima, também se aplica às almas do purgatório. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Isto porque, em português de Fátima, ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as alminhas todas para o céu, principalmente aquelas que mais precisarem. Isto está na Quarta Memória, manuscrito, de 1941. No português peninsular, a expressão alminhas era frequentemente usada para referir às almas do purgatório. O douto cônego Manuel Nunes Formigão, primeiro autor a recolher as mensagens de Fátima, considera que uma primeira petição se refere à Igreja militante: perdoai-nos os nossos pecados, salvai-nos do fogo do inferno. E uma segunda petição: levai as almas para o céu, principalmente as que mais precisarem, pela intenção dos membros da Igreja Sofredora, almas do purgatório. E o porquê que eu estou aqui a dizer tudo isso? Como estão a ver, Nossa Senhora estava preocupada com as almas que iam para o inferno. E a Lúcia aqui diz que é preferível uma alma ficar até o fim do mundo no purgatório do que ela ficar eternamente no inferno. E por que eu estou a falar tudo isto? Eu depois vou fazer um vídeo talvez sobre alguns pontos desse catecismo do purgatório, que acho que é algo que as pessoas hoje em dia têm se esquecido muito. Mas por que eu estou aqui a colocar estas coisas acerca do purgatório, a falar da visão de La Salette, da visão de Lourdes? Estou aqui a misturar uma coisa com a outra? Não, eu estou a fazer, ou a tentar fazer como a Jacinta me ensinou, a pensar
e pensar em todas essas aparições como um todo. Parece que Nossa Senhora estava aflita, e estava. Em Nazaré ela apareceu a chorar, e ela estava apreensiva porque o mundo estava cada vez mais a se esquecer do que era. O povo da Europa, que era católico, começou a transformar-se em ateus, em pessoas de outras religiões. Começou cada vez mais a mudar, até os tempos de hoje, em que parece, e há quem diga muitos por aí, que todas as religiões têm algo de bom, que é importante acreditar em Deus, mas afinal, por que Jesus veio ao mundo e por que ele sofreu na cruz? E por isso Jacinta meditava. Pensava em Nosso Senhor, pensava em Nossa Senhora, pensava nas palavras que tinha ouvido, nos segredos de Fátima. Gosto muito de pensar. Nós devemos começar a pensar seriamente, não na propaganda que o mundo nos faz à nossa volta, mas temos que começar a pensar seriamente no porquê de Nossa Senhora vir a Portugal em 1917. Ela veio com um propósito e ela estava preocupada com a conversão das pessoas, porque iam muitas almas para o inferno porque não há quem reze por elas. E estas crianças, Jacinta, com apenas 10 anos, começou a pensar. E ela convida-nos também a pensar. E nesta contemplação de tudo o que estava a acontecer, como eles mesmo disseram, de tantas pessoas que vão para o inferno, ela pensava talvez, e talvez isso desse muita força, para além de contemplar Nosso Senhor, Nossa Senhora, ela pensava, quem sabe, com esta dor que eu estou a sentir mais, eu posso salvar outra alma, posso fazer com que outra alma desperte e se converta, que outra alma se converta e volte, e esse véu que está na sua frente, porque por vezes nós temos um véu, algo que não nos deixa ver. Eu acho que estamos num mundo em que as pessoas estão, parece, com um véu, que não conseguem ver. Está mesmo diante das pessoas. As coisas estão cada vez mais claras. Em 2017 fez 100 anos. Por isso, desde lá para cá, o que aconteceu? As coisas melhoraram, as pessoas ficaram com mais fé. Por isso, Jacinta diz-nos, faz-nos aqui um convite para pensar. A mãe de Jacinta e a mãe da Lúcia dizia, eles falam pelos cotovelos, mas nós não conseguimos entender nada que eles dizem. E quando nós nos aproximamos, eles se calam. Por quê? Porque já naquele tempo, os adultos já estavam um bocado longe de perceber o que estava a acontecer à sua volta. E Nossa Senhora instruiu estas 3 crianças para falar-nos a nós agora, neste tempo. Naquele tempo muitas pessoas acorreram a Fátima, perceberam a mensagem e iam rezar o terço. E hoje em dia a mensagem de Fátima continua a ecoar nos nossos corações e a nos perguntar, será que nós vamos perceber? Porque os pais, a mãe da Jacinta e a mãe de Lúcia, não conseguiram perceber, talvez, o que estava-se a passar, porque o que elas faziam, essas crianças, era aquilo que Jesus pediu e que Nossa Senhora pediu, a contemplação de Jesus
E eles diziam que é um enigma. A mãe da Jacinta dizia, é um enigma. E a mãe da Lúcia dizia, não posso entender este mistério. E isto é uma pergunta para nós. Por que é que nós não conseguimos entender a mensagem de Fátima ainda hoje? E estamos ainda preocupados com muitas interrogações, com muitas discussões. E a mensagem de Fátima está tão presente na história dessas crianças de uma forma tão clara que para mim até me assusta também. Mas eu aqui não vejo nenhum mistério, nenhum enigma. Mas eu fui só percebendo esse mistério a partir do momento que eu fui lendo com muito cuidado as memórias da irmã Lúcia e os seus escritos. Mas será que a mensagem de Fátima ainda é para muitas pessoas um mistério, um enigma? Eu a ler estas memórias da irmã Lúcia, eu chego à conclusão de que se nós vermos e entendermos como estas 3 crianças viveram a mensagem de Fátima, especialmente a Jacinta, já que estamos a dedicar esta memória da irmã Lúcia à Jacinta, se percebermos como a Jacinta viveu a mensagem de Fátima e se nós quisermos, de alguma maneira, tentar fazer como ela fez, vai custar. Mas eu digo que se as pessoas começarem com um pouquinho de cada vez a oferecer pela conversão dos pecadores, eu acho que este mundo falta muito, falta a oração. Está muita gente preocupada com a ação. Tem muito pouca gente dedicada à oração. E esses 3 pastorinhos, no meio de toda aquela gente, de um lado para o outro, cada qual a lidar na sua vida, trabalho, e até mesmo com as pessoas de fora que iam os interrogar, todos estavam naquelas dúvidas, à procura do enigma, porquê, que era ser a Nossa Senhora, se a Nossa Senhora estava vestida dessa maneira, se a Nossa Senhora aparecia assim, se aparecia de outra maneira. E estas crianças olhavam para essas pessoas e talvez pensassem, estou a fazer tantas perguntas e está tudo à frente delas. Basta olhar para nós, como nós fazemos, rezar o terço, fazer penitência, porque é preciso que hajam pessoas que estejam nesta oração, nesta penitência. É o que falta. É preciso pessoas que estejam na frente da batalha, sim, mas também é preciso que hajam pessoas que estejam a rezar para que as pessoas que estejam nos combates físicos e espirituais possam resistir, especialmente os espirituais. Isto está bem focado quando Moisés rezava por Josué. Quando ele baixava os braços, Josué começava a perder a batalha. E Moisés não estava na batalha, estava a rezar, estava a orar a Deus. Ora, Amaleque veio e pelejava contra Israel em rapidinho. E Moisés disse a Josué, escolhe homens e vai combater contra Amaleque. Amanhã estarei no cimo da colina, tendo na minha mão a vara de Deus. Fez Josué como Moisés tinha dito e combateu contra Amaleque, e Moisés e Arão e Ur subiram ao cimo da colina, e quando Moisés tinha as mãos levantadas, Israel vencia, mas se as abaixava um pouco, Amaleque levava vantagem. Ora, os braços de Moisés estavam fatigados. Tomando, portanto, uma pedra, a puseram por debaixo dele, na qual se sentou. E Arão e Ur lhe sustentavam os braços de ambas as partes,
E aconteceu que os seus braços não se fatigaram até o pôr do sol. E Josué pôs em fuga Amaleque e a sua gente e os passou ao fio da espada. E o Senhor disse a Moisés: escreve isto no livro para a memória e faze-o saber a Josué, porque eu hei de extinguir a memória de Amaleque de debaixo do céu. E Moisés edificou um altar e pôs-lhe este nome: O Senhor é a minha glória. E disse: porque a mão do trono do Senhor e a guerra do Senhor será contra Amaleque de geração em geração. Isto está em Êxodo, capítulo 17, versículos 8 a 15. Por isso, já desde o Antigo Testamento, Deus nos mostrava que é preciso essa parte da contemplação. Como quando de Marta e Maria, daquelas duas irmãs, Marta estava atarefada a fazer as coisas e é preciso também que alguém o faça. Mas Maria parou ali a contemplar as palavras de Jesus. E Jesus disse que ela tinha escolhido a melhor parte. Isto está no Evangelho de São Lucas, capítulo 10, versículos 38 a 42. Porquê? Porque às vezes é preciso também que haja essa parte. Pessoas que estejam nessa contemplação. Jesus não hesitava de ir muitas vezes para um lugar deserto para rezar. Várias vezes no Evangelho, Jesus ia para um lugar deserto para orar. Isto mostra muito que Jesus queria nos ensinar que se a pessoa não reza, a pessoa pode cair mais depressa. Então nós também temos que rezar para os outros, porque há outros que precisam dessa penitência. E é isso que eu estou a aprender com a mensagem de Fátima. E é por isso que eu estou a partilhar isto convosco. Para quem quiser ouvir, para quem quiser meditar, é como eu digo, comecem a ler as memórias da Irmã Lúcia e percebam como aqui naquela altura viviam a fé, especialmente estas crianças, e como elas começam a fazer algo que nós também podemos imitar. Ou pelo menos tentamos chegar ao que elas fizeram, porque também tiveram uma graça de Deus para isso. Mas sendo certo que a mensagem de Fátima pede-nos a tal penitência que neste mundo atarefado e cheio de coisas para fazer, está a faltar a contemplação, o silêncio, a penitência, o sacrifício interior, uma volta àquele tempo como em que os católicos sabiam que é preciso lutar fisicamente, mas também é preciso lutar espiritualmente. É preciso estar na vida ativa, é verdade, mas também é preciso haver uma parte orante. E quem sabe da história da Batalha de Lepanto, sabe que houve uns que foram para a batalha, enquanto que o Papa convidou a restante cristandade para rezar. A restante cristandade para rezar por aqueles, rezar e fazer penitência por aqueles que estavam a lutar. E parece que nós, católicos nesta modernidade, esquecemos que há a parte que está no ativo, mas também a parte que está a orar. Na oração e sacrifício e penitência. E nós estamos esquecidos desses dois braços da fé católica. O braço que age como Marta e o braço que contempla como Maria. Não devemos pensar que é tudo uma questão do que nós fazemos. Tudo é nos dado por graça de Deus. E para chegar a essa graça de Deus, os pastorinhos nos mostram, e Jacinta faz-nos pensar, mas afinal, por que é que o mundo hoje em dia está cada vez mais sem fé? Cada vez mais sem amor a Deus, sem amor ao próximo? Jacinta
faz-nos pensar. E a irmã Lúcia escreve tudo isso para nos fazer pensar através da vida destas 3 crianças, para que nós percebamos a mensagem de Fátima e a possamos também realizar em nossa vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.